Texto de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Eu vou fazer uma leitura completa e depois a gente faz um estudo expositivo da Escritura. Diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse texto é muito lindo, gente. Versículo 5: Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Senhor Jesus, obrigado a Deus por essas escrituras, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que tanto enche, ó Deus, o nosso coração com tanta alegria, Jesus, e com tanta paz. Abre, ó Deus, o nosso coração, abençoa, Deus, a vida de cada um que está aqui, Jesus, e toca, Jesus, toca o nosso coração essa noite. Que não seja apenas mais uma pregação, nem apenas mais um culto, ó Deus, mas que a gente possa sair daqui, Jesus, radiantes, ó Deus, com o conhecimento da Tua palavra, ó Deus, radiantes com o conhecimento da Tua graça, ó Deus. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, texto de Paulo à igreja de Colossenses. Ele vai falar sobre alguns pontos bem interessantes, então a gente vai começar lendo a partir do versículo 1. E no versículo 1 ele começa com que palavra? Portanto. Ele começa o versículo com a palavra portanto, e é sempre interessante a gente estudar isso, porque um capítulo que começa com portanto, é um capítulo que faz referência ao que vem anteriormente. Então, o que Paulo faz referência, e aí você volta comigo no versículo 20, do capítulo 2, você volta a alguns versículos, que ele diz o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Olha só, gente, essas regras, não toque, não faça, isso tem aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade
e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é interessante, gente, nesse texto de Paulo, é porque ele vai começar dizendo, olha, portanto, pense nas coisas do alto. Paulo vai falar sobre como ter uma vida diferente, como ter uma vida santa, como mudar um pouco, mudar totalmente a rota da sua vida. E ele começa dizendo que para mudar a rota da sua vida, você não vai mudar através da mudança de algumas coisas que você faz. Eu estava tendo uma conversa ontem com um amigo e ele disse, Tiago, eu cheguei agora da Europa. Foi coisa chata, rapaz. Eu cheguei agora de Patos também, né? Aí ele disse, cheguei agora da Europa, Tiago, e eu vim com uma coisa na cabeça. Eu sei o que é, Londres, Paris, né? Ele fez, não, eu vim pensando na diferença entre o ser e o fazer. Eu falei, você é louco. Quem é que vem da Europa pensando na diferença do ser e do fazer? Foi interessante porque realmente ele disse isso. E ele disse que a gente conversou muito ontem, até de madrugada, e ele dizendo, Tiago, eu passei um ano inteiro achando que eu ia mudar através da mudança daquilo que eu faço, através de mudança de uma rotina, ou através do crescimento ou da administração de uma religiosidade. Só que o que eu vi é que não é necessariamente mudando o que eu faço, ou mudando algumas rotinas, que eu vou mudar o que eu sou. E aí é interessante, gente, que quando a gente vai começar o ano, a gente sempre quer começar o ano mudando algumas coisas, né? Então, não, nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Jesus me falou. Então, como é que eu faço para ler a Bíblia inteira em um ano? Você lê quantos capítulos por dia? 4. Né? 3,5, 4, por aí, né? Aí você até vai, aí você faz, nesse ano vai ser diferente, nesse ano vai ser diferente, nesse ano agora eu vou ler a Bíblia inteira. 4 capítulos por dia e está fechado. Dia 1º de abril, Gênesis 1 a 4. 2 de abril, Gênesis 5 a 8. Né? E aí você vai, coisa linda, maravilhosa, chega lá em abril, tu se depara com o Salmo 119. Né? Aí, mas antes disso, você já acorda mais tarde, e aí você se depara com 1 Crônicas. E aí em 1 Crônicas você se depara com um texto, por exemplo, 1 Crônicas 6, fala, Senhor, fala, mas eu estou com pressa, então fala rápido, porque eu acordei meio tarde. Aí você começa, esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, esses foram os filhos de Coate, Anrão, Isá, Hebron e Uziel, estes foram os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E aí você lê a genealogia do Antigo Testamento todinha por um mês. Na verdade, gente, não é mudando algumas coisas do seu dia a dia que você vai criar um coração diferente. Não é criando algumas coisas, porque o que Paulo vai dizer é que isso é uma aparência de verdade. É isso que ele falou, eu esqueci. Aparência de quê? De sabedoria. Isso é uma aparência de sabedoria, gente. Isso é uma falsa religiosidade. Não é mudando algumas rotinas que você vai mudar o que você é. Não é fazendo algumas coisas que outras pessoas fazem que você vai mudar o que você é. Por exemplo, esse negócio de fazer devocional de manhã, comigo não dá. Eu acordo muito abusado todo dia. Não sei se você é assim, ó, quem riu aí também acorda. Sabe? Eu tenho que acordar, gente, tomar um banho bem gelado para acordar. E aí eu trabalho, e aí no trabalho eu vou vendo gente. Porque eu sou de Patos, eu gosto de gente. Né? Aí eu vou vendo gente, vou falando uma besteira, contando uma piada, brincando e tal. E aí eu vou acordando, e aí eu vou... Né? Aí quando é de noite, minha esposa está em Rondônia. Né? Bichinho, eu estou sozinho há 15 dias. Então estou vivendo... Passei um réveillon muito legal em casa, assistindo o show da virada. Foi uma bênção. Mas... Aí eu criei uma rotina nesse período, né? Eu estou indo para a praia. Aí é muito interessante, gente, porque eu não vou para a praia para fazer o meu devocional, nem eu vou para a praia ler um capítulo da Bíblia. Eu estou vivendo um momento bem legal. Eu faço o seguinte, eu boto minha calça e boto meu tênis. Não quer dizer que eu vou correr. Até porque eu estou gordo. Aí eu pego um livro e não quer dizer que eu vou ler. E eu pego a Bíblia. Aí você fica, não diga isso, Tiago, não diga isso. Mas não quer dizer que eu vou ler.
E aí eu chego lá, aí eu sento na areia, aí eu faço, Senhor, como é bom estar aqui, tal. Aí às vezes eu sinto vontade de ler a Bíblia. Aí eu leio. Aí às vezes aquele vai me tomando, gente. E aí eu leio 3 capítulos. Ou às vezes eu só leio 1 capítulo. Ou às vezes eu só leio 1 versículo. Ou às vezes eu não leio, eu fico só olhando para o mar. E aí às vezes, como ontem, eu esqueci de correr. Aí você vai dizer, por isso que está gordo. Né? Só que o que eu quero dizer é que às vezes a gente acha que vai se aproximar de Deus criando rotinas espirituais. Que eu não vou chamar de rotinas espirituais, eu vou chamar de rotinas religiosas. Na verdade, gente, a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo e Deus fala a cada um, a cada dia e a cada momento de uma forma diferente. Então não é seguindo a minha rotina com Deus, não é seguindo a minha disciplina com Deus que você vai se aproximar de Deus. Não é você me copiando ou você copiando o que outra pessoa faz que você vai se aproximar de Deus. Porque não é mudando o que você faz necessariamente, e eu não estou falando aqui de pecado, lógico, mas eu estou falando de algumas coisas que você faz. Não é mudando isso, gente, que você vai mudar quem você é. Não é nesse ano eu entro no ministério. Não é isso que vai lhe aproximar de Deus, nem mudar quem você é. Nesse ano eu vou ser voluntário na Cidade Viva, eu vou fazer diferente. Não é isso que vai mudar o que você é, nem vai lhe aproximar de Deus. Nesse ano eu vou chegar a todos os cultos cedo. Nessa hora entra alguém no meio da pregação. Está falando de mim? Sim. Nesse ano eu vou fazer isso, nesse ano eu vou fazer isso. Se a gente não se preocupar em mudar o que nós somos, esse ano vai ser igual ao ano passado. Versículo 1, então. Então ele vai dizer, olha, não é com esse negócio de não manuseie isso, não coma carne, não toque nisso. Não é com essas coisas, porque essas regras, elas têm aparência de sabedoria, uma pretensa religiosidade e falsa humildade. Esse falsa humildade é interessante, né? Porque você faz, ei, meu irmão, estava fazendo o quê? Estava em meu quarto orando, próximo ao Senhor. Como um dia desse uma pessoa botou no Facebook, eu disse esse dia desse, estou indo ao meu quarto orar. Facebook é um lugar ruim, né? Eu não leio mais Facebook. Então, perdi a paciência com o Facebook. Estou indo ao meu quarto orar. Aí eu comentei, Mateus capítulo, aquele versículo que diz, quando for ao seu quarto, vá em silêncio, sozinho. Não precisa dizer a ninguém não. Né? Falsa humildade. Falsa religiosidade, aparência de sabedoria. Portanto, todo portanto na Bíblia ele é intrigante. Porque todo portanto ele é precedido por algo que a gente tinha certeza que era verdade. E aí quando a gente tinha certeza que era verdade, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, oh, coisa linda, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Gente, não é mudando algumas rotinas que eu vou mudar quem eu sou, mas é o quê? Sabendo que eu um dia morri com Cristo e no mesmo momento eu ressuscitei em Cristo. Agora eu tenho uma nova vida e Cristo é a minha vida. Não é, gente, com rotinas, com disciplinazinhas religiosas que você muda quem você é, nem que você se aproxima de Deus. A gente se aproxima de Deus quando entende que a nossa vida é Deus. Não é uma parte da minha vida que eu dedico a Deus, não é um minuto do meu dia que eu dedico a Deus, a minha vida é Deus. Porque quando eu coloco Deus em um pedaço da minha vida, hoje eu vou me mexer, viu? Que hoje eu vim acelerado. Não é mudando um dia da minha vida, ou um minuto da minha vida, ou colocando Deus em um pedaço da minha vida, que eu vou mudar quem eu sou, nem que eu vou colocar Deus em minha vida. Minha vida é Deus em todo dia, em todo momento, em todos os meus sonhos, em todos os meus desejos, em todos os meus planos, em todos os meus anos. 2013 é o ano de ter Deus nele.
Minha vida é Deus, sua vida é Deus, desde o momento que eu morri para o mundo. Gente, nós morremos para o mundo. Nós morremos para os nossos últimos propósitos, nós morremos para aqueles sonhos que às vezes nós tínhamos. Eu quero ser rico, eu quero chegar aqui, eu quero chegar aqui. Gente, nós morremos para isso. Nós morremos para a nossa antiga vida e nós ressuscitamos com Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que um dia nós morremos para o pecado, nós morremos para a nossa antiga natureza, e quando Cristo ressuscitou, Ele foi o primeiro a ressuscitar, porque nós depois ressuscitamos com Ele. E é sabendo disso, gente, que a gente tem uma certeza: nossa vida é Cristo. Nossa vida inteira é Cristo. Eu não vou deixar de fazer 1, 2 ou 3 coisas, porque isso é de Deus. Eu vou mudar minha vida inteira, porque isso é de Deus. Eu não vou pegar uma área da minha vida e dizer, eu vou colocar Deus aqui nesse ano. Eu vou pegar meu ano inteiro e vou dizer, meu ano inteiro é de Deus. Dá para entender a diferença? Quando a gente é religioso, a gente coloca Deus onde a gente quer. Quando a gente vive uma verdadeira vida com Deus, Deus entra na nossa vida onde Ele quer. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Pode parecer uma diferença bem sutil. Pode parecer uma coisa bem mínima. Mas é muito interessante quando Ele diz, olha, a sua vida, que é Cristo. Meus sonhos são Cristo. Meus planos são Cristo. Se você puder resumir tudo que vai ser o seu ano, tudo que você pensou na virada do ano antes de pular as 7 ondas. Minha mãe me chamou para pular as 7 ondas. Aí ela ficou com uma amiga dela dizendo, mulher, primeira onda vai ser dinheiro. Segunda onda vai ser um emprego melhor. Dinheiro. Emprego. Terceira onda. Deixar de ser minha mãe agora na história, a gente, né? Terceira onda, um marido. Não, vou dedicar 3 ondas ao marido. Marido. E a marolinha? 3,5. Né? Vai que não dá certo só uma onda. Já foram quantos? 5,5? Vamos lá. Mais uma onda. Me disseram isso dia desse também. Silicone. Esse ano, me disseram, a gente tem que ouvir cada coisa nessa vida. Esse ano, Tiago, é o ano do meu silicone. Nesse momento, Deus nos dá muito amor para exortar essas pessoas. Satanás. Fica aí, amor, né? Silicone. 6. Falta 1, né? Eu perdi as contas. Qual é a próxima onda que a gente pula? Diga aí. Saúde, né? Se não tivesse saúde, né? Saúde. Se tivesse mais onda, tinha paz. Amor. Né? Parece discurso de Miss Universo. Tá. Se a gente for ver na perspectiva cristã, gente, primeiro você não vai pular a onda. Você não precisa dessa munganga. Mas você pularia Deus em todas, entende? Eu quero Deus em todos os momentos da minha vida. Eu quero Deus porque eu morri com Cristo e ressuscitei em Cristo. Minha vida é Cristo, tudo que eu sou é Cristo. Né? Vamos lá. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha que expressão forte. Faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo,
o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. É interessante as metáforas que Paulo fala, né? Ele diz, faça morrer esse velho homem. E ele diz a ideia do, tire essa roupa dessa natureza, dispa-se disso, né? Tire isso e revista-se de uma nova roupagem na sua vida. E é interessante que ele vai dizer, olha, os filhos da desobediência, que são aqueles que não acreditam em Cristo, eles vivem nisso, na ira, na maledicência, né? Essa tradução é meio complicada, mas na NVP, né, a nova versão de Patos, é fuxico. Né? Eu estou para escrever uma Bíblia assim, numa versão melhor, né, numa versão patoense que a gente entenda. É o fuxiqueiro. Né? Então, isso, quem vive, são os filhos da desobediência, gente. E vocês, mesmo depois que encontraram a Cristo, vocês continuam nelas. Olha só que contraditório na nossa vida, né? Vamos falar, pessoas que não conheceram a Cristo, são gananciosas, idólatras, mentirosas, se iram facilmente, tal. Aí você pensa, meu Deus, eu sou isso tudo. Meu Deus, eu preciso tirar essa roupagem da velha natureza, eu preciso fazer essa velha natureza morrer em mim. Eu lhe digo, quando eu penso nos planos que às vezes a gente fez no final do ano, né? Eu estou vendo como é que foi, né? Senhor, em 2010 eu quero ser menos fuxiqueira, né? Menos maledicente, eu quero mirar menos com as pessoas, eu quero viver mais momentos de paz com minha família. Será que foi isso, gente, que a gente pediu? Né? Talvez a gente pediu o quê? Deus, nesse ano é o ano do carro novo. Esse ano é o ano do ar-condicionado no meu carro. Né? Esse ano é o ano da casa própria. Esse ano é o ano da... Gente, ganância, idolatria, isso é coisa dos filhos da desobediência. Mas às vezes os nossos valores, o que a gente pede, o que a gente vive em busca, parece que é tudo igual aos filhos da desobediência. Essa é a comparação de Paulo. Gente, vocês deixaram de ser filhos da desobediência, mas continuam vestidos com a mesma roupa. Vocês precisam deixar morrer, vocês precisam fazer morrer essas coisas. Vocês precisam fazer morrer essa natureza terrena. Você precisa fazer morrer tudo isso que lhe afasta de Deus. Às vezes as pessoas ficam iradas com outras, ou indignadas, De Deus eu fui fazer um aconselhamento, e aí a menina chorando, e muita coisa e tal, e muito mal. Aí eu fiz, olha, eu não posso continuar esse aconselhamento com você, porque normalmente eu só faço um aconselhamento inicial e passo para uma mulher, né, e tal, então eu vou passar você para fulana. Ah, não. Misericórdia, Tiago, fulana não. Aí eu, por quê? Tu é amiga dela? Não. Tu conhece ela? Não. E por que não? Não sei, Tiago. Sabe aquela pessoa que você não gosta, mas não sabe por quê? Eu sei. O diabo sabe. Meu Deus, já notou como nós somos assim? Às vezes a gente passa por pessoas, nem conhece essa pessoa, mas tem uma visão negativa dela. Ou às vezes você até se lembra por que foi, por uma besteira, de um ano atrás. E há um ano você não fala com essa pessoa. Por quê? Por besteira. Sabe, pessoas que vivem iradas, pessoas que vivem transtornadas, pessoas que vivem com, eu não vou sentar aqui porque aquela pessoa está aqui, eu vou cruzar a calçada porque essa pessoa vai passar, eu não vou descer agora porque eu vou me encontrar com fulano no elevador, eu não vou fazer isso porque não sei o quê. Às vezes nem sabe por quê. Mesmo que soubesse, Paulo começa a falar sobre isso no versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Tem um episódio muito interessante na Bíblia que Paulo está com Pedro e está com alguns gentios. E aí Pedro está lá com os gentios contando piada. Essa parte é minha, né, da NVP. Então, aí chegam os judeus. Quando os judeus chegam, Pedro
se afasta. E aí eu estou mesmo vendo Pedro lá conversando com os Deus e dizendo, rapaz, olha só Paulo, onde é que ele está? Com aquele povo lá, ó, aquele povo. E Paulo chega e repreende Pedro. Repreende Pedro, gente, porque na nova vida em Cristo já não existe negro nem branco. Na nova vida em Cristo já não existe rico e pobre, já não existe escravo e livre. Na nova vida em Cristo, Cristo é tudo e em todos. E aí não existe diferença, gente, e eu vou chegar mais longe. Eu vou chegar mais longe. E aí Cristo está com aquelas pessoas extremamente chatas que nós insistimos em não amá-las. Cristo está em um processo de santificação, em um processo, como é que eu vou chamar, meu Deus? De despir e revestir pessoas da mesma forma como Cristo está nesse processo na nossa vida. E aí a gente precisa entender que na nova vida em Cristo, todos nós somos pecadores que morremos em Cristo, mas que estamos vivendo um processo de santificação. E que a gente precisa ter amor e paciência com algumas pessoas que, apesar de estarem na igreja, ainda não viveram totalmente ou ainda não viveram um processo de santificação mais profundo em suas vidas. E aí a gente insiste em chegar na igreja e esperar que as pessoas sejam perfeitas, assim como você é. E aí, gente, a maioria das discussões que eu vejo na igreja são discussões bestas ou são discussões por algumas coisas, onde a gente não aceita que as pessoas errem com a gente. Ou a gente espera, não sei porquê, que todas as pessoas aqui dentro sejam perfeitas, e eu não sei porquê. E eu não sei porquê, porque a igreja é o local de pessoas que são pecadoras, mas estão vivendo um processo de se aproximar mais de Deus, de se despir das velhas roupas e de se revestir de uma nova roupagem. E aí a gente vive e insiste em julgar as pessoas, em apontar o dedo na cara das pessoas, e a se afastar de algumas pessoas por causa do pecado delas ou por causa de algo que ela fez. E a gente esquece que dentro da igreja nós somos as pessoas que vamos chegar nela e dizer, meu irmão, você errou, eu lhe perdoo e vamos embora. Olha o que é que ele diz mais na frente. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Aqui não é ature, não. Né? Lá em paz, eu não estou aturando mais essa pessoa. Né? Não é suportar de aturar. É suportar de levar nas costas. Né? Suporte essas pessoas que ainda estão vivendo esses problemas em suas vidas. Né? Coloque essas pessoas nas costas. Diga, meu irmão, você está errando e eu vou lhe ensinar aqui como é. Venha cá. Venha cá que eu vou lhe suportar nas minhas costas. Com o quê? Com muita compaixão, com muita bondade, com muita humildade, com muita mansidão e com muita paciência. Se tivesse isso, gente, você não teria uma pessoa na sua comunidade que você não amasse. Se você tivesse essas 5 coisas, mansidão, amor, paciência, sabe? Eu vou lançar um desafio para você. Nesse ano, vá atrás de todas as pessoas que você tem algum problema. Vá fazer as pazes com essas pessoas, vá conversar com essas pessoas. Sabe, essas pessoas que você nunca quis ter amizade, você não sabe por quê. Porque você pressupõe que ela é chata por algo que alguém lhe disse uma vez que você nem se lembra quem foi. Vá atrás, meu irmão. Vá atrás e tenha paciência, tenha mansidão. Sabe? Aprenda a amar essas pessoas. Existem inúmeros de novos convertidos na igreja, esperando de alguém que os suporte e os faça crescer em Cristo. Assim como tem um monte de vaso velho, que nunca aturou ser quebrado e moldado, e que precisa de você com muita mansidão e com muita paciência para ser moldado. Se a gente na igreja só se aproximar das pessoas que a gente acha que são perfeitas, ou que a gente, utilizando de padrões do mundo, quer fazer amizade, a igreja nunca vai ser um corpo unido. Vai ser sempre um corpo cheio de facções. Perdoem, suportem-se uns aos outros, versículo 13, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu li um livro nessa virada de ano. Estava sozinho em casa, vou fazer o quê? Ler, né? Então,
peguei 2 livros para ler. E o primeiro livro que eu fui ler, um livro de Bill Hybels, muito interessante, que eu sempre tive vontade de ler, sabia sobre o que falar, mas nunca tinha lido, que é o livro Descontentamento Santo. E esse livro, eu quis ler esse livro no final do ano para ter meio que um gás, eu sabia sobre o que ele iria falar. E o que ele fala é que, às vezes, a igreja precisa se descontentar com algumas coisas que existem. A gente precisa, viver um espírito de descontentamento com a nossa vida, muitas vezes. Descontentamento por sabermos que precisamos chegar em determinados lugares, mas ainda não estamos indo para lá. E é muito interessante quando ele cita o caso de Moisés. Moisés foi criado ali pelo faraó, até o momento que ele sabia que os seus irmãos hebreus estavam sofrendo como escravos no Egito, e ele sabia disso há muito tempo, até o momento que ele vê um soldado de faraó espancando um hebreu. Naquele momento ele tem um descontentamento muito grande, porque ele vê o que está acontecendo, e ele vai e mata o soldado. Esse é um descontentamento não santo. Antes de você querer matar seu vizinho, Só que aí depois ele é chamado por Deus, na sarça ardente, enfim. E aí você sabe que no final ele é chamado e ele cumpre, ele nutre ainda o seu descontentamento, mas ele faz desse descontentamento um descontentamento santo, porque é um descontentamento que o leva a fazer algo que mude as realidades. E nessa virada de ano, eu parei refletindo sobre isso. Sabe, eu fiz, meu Deus, o que me descontenta? O que é que me deixa triste? E o que é que, apesar de me deixar tão triste, eu não tenho feito nada em relação a isso? E eu vi o caso, acho que na Índia, salvo engano, de que uma jovem tinha sido estuprada e assassinada, mais uma jovem, mulheres são estupradas a cada 20 minutos na Índia. A cada 20 minutos uma mulher é estuprada e assassinada na Índia. Então o país inteiro se comoveu com essa realidade e decidiu não comemorar a virada do ano. Eles decidiram, um país inteiro, se descontentar com a realidade e não comemorar, porque meio que naquele momento eles não tinham que comemorar. O que é que eu vou comemorar se a cada 20 minutos no meu país uma mulher é estuprada, gente? E aí eu parei na minha vida e fiquei, meu Deus, o que é que eu vou comemorar nesse ano? Tenho muitas coisas para comemorar, tenho inúmeras bênçãos para comemorar e agradeço a Deus por todas elas. Mas existem inúmeras coisas na minha vida, gente, que eu faço, meu Deus, tudo isso acontecendo, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para abençoar essas pessoas, Deus me chamou para trabalhar com pessoas nas ruas, Deus me chamou para trabalhar evangelizando prostitutas, Deus me chamou para evangelizar as nações, Deus me chamou para ser luz, sal e luz onde eu estiver. Eu não tenho feito nada, e isso também não tem me gerado nada. Eu tenho vivido uma vida de pecado, mas isso também não tem me descontentado em nada. Eu tenho vivido extremamente afastado de Deus, eu tenho passado um ano totalmente afastado de Deus, mas isso não tem me descontentado em nada. E o que o livro diz é descontente-se. Descontente-se com o que está errado, descontente-se com a sua vida, aquilo que você sabe que tem que fazer, aquilo que você precisa fazer, mas aquilo que você não está fazendo. E aí no Facebook tem aquelas mensagens lá, de Feliz Ano Novo, Feliz 2013, tal, não sei o quê. Aí minha mensagem super de autoajuda, super motivacional, foi que o ano de 2013 seja um ano de descontentamento com as injustiças do mundo. E que a gente, através desse descontentamento, possa fazer aquilo que Deus tem há tanto tempo nos chamado para fazer e nós não temos feito. Porque, gente, só no momento que a gente realmente se descontentar com aquilo que a gente tem feito, é que a gente vai dizer, Deus, eu não quero viver a vida dessa forma, então Deus, muda a minha vida, me dá uma força, Jesus, para sair de onde eu estou e me lançar naquilo que Tu queres para a minha vida. E aí a forma de fazer isso, gente, é uma coisa que a gente tem esquecido. A gente tem esquecido muito de amar as pessoas. E aí, tem uma música que eu gosto muito, de Jorge Vecilo, ministro de louvor aí, o levita, ministério aí distante do trono, Jorge. Eu e minhas besteiras. Vamos lá. Ele tem uma música que eu acho muito interessante, gente, chamada Ciclo. Ciclo. Quer que eu cante? Se me pedirem, eu canto. Vocês são chatos. Eu estou me descontentando com isso e eu vou mudar. Nesse ano eu vou cantar, viu?
Ele diz assim, eu não... Volta. Esse meu celular de dedo. O filho de Moisés fez, pai, me dá um celular. Ele fez, que celular? Um de dedo. Eu não sei o que me domina, e mesmo assim não penso em me livrar. Num fascínio de alma gêmea, você em mim constrói o seu lugar. O amor se fez me levando além, onde ninguém mais. O amor criou em mim raízes, ancorou de vez, fez de mim seu cais, lendo a rota das estrelas. Nesse abraço se fez um ciclo que não tem fim, e é todo o meu viver. É como alcançar o infinito que reflete em mim e que volta para você. O amor se fez me levando além, onde ninguém mais. Criou raiz, ancorou de vez, fez de mim seu cais, lendo a rota das estrelas. E ele encerra dizendo, o amor surgiu como um em mil, por você eu vim, e assim será me conduzir, como o vento e o barco à vela, que nos leva sem fim. O que ele vai dizer é muito interessante. Ele fala que o amor, ele vem, faz morada em mim, cria em mim um cais, né? Se aloja completamente em mim, mas ele não para aqui em mim. Ele vira um ciclo, que ele vai de você para mim e de mim para você. Né? Em nome de Jesus. Diz Jorge Vecilo. O que Paulo fala, o ciclo que ele diz aqui é o seguinte: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas, versículo 13, que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, a ligação perfeita, o ciclo perfeito. Né? É o amor, gente, que deve nos ligar às pessoas, é o amor de Deus sobre nós, e esse amor é um ciclo que vem de Deus para nós e que vem de nós para as outras pessoas, que nos faz perdoar. Olha o que é que esse amor faz, olha, gente, o que é que esse amor faz. Versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Coração, você está em paz ou não, coração? Por que você não está em paz, coração? Pergunta aí para o seu coração, porque é a paz do seu coração que vai ser o juiz da sua vida. Você está em paz, meu irmão, com seu vizinho? Você está em paz com seu marido? Você está em paz com seus amigos? Você está em paz? Você está vivendo hoje uma vida de paz? Se não, por que você não tem vivido uma vida de paz? Vá falar com quem você precisa falar. Vá colocar na parede quem você precisa colocar na parede. Porque exortar as pessoas, gente, também é amar as pessoas. Disciplinar as pessoas é amar as pessoas. Você não está em paz por quê? E melhor, você não está em paz por quem? O que é que está tirando a sua paz? O que é que está lhe angustiando? É seu pecado? É um relacionamento desfeito? É a falta de perdão? Em vez de pular onda, gente, em vez de fazer listinha, em vez de criar religião, a gente podia simplesmente fazer do amor em nossa vida um ciclo que vem de Deus para mim, que vai de mim para os outros. Isso é amor, isso é vida, isso é Cristo. Isso é o Cristo que é a nossa vida, isso é a fé em Jesus Cristo. É isso que nos faz viver. É esse um estilo de vida cristão. É Cristo. O que é que tira a paz do seu coração? Vá, pense. O que é? Tiago, eu estou sem paz por causa disso. Então, meu irmão, perdoe, ame, tenha paciência, tenha bondade, tenha amor, se livre da ira, tenha compaixão, tenha misericórdia. E aí, a paz entra de novo em nosso coração. Às vezes a gente vive uma vida frustrada, triste e tal. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. A paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vocês foram chamados para viver em paz. Não vive porque vive de ira, vive de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem indecente.
Não vive em paz porque não sabe amar, não tem compaixão, não tem bondade, não tem humildade, não tem mansidão, não tem paciência, e por isso que não vive em paz, porque a vida em Cristo é vida de paz. Essa é a vida que Deus tem para nós, uma vida de paz. Agora, para ter vida de paz, vai ter que mudar quem você é. Não é chegar com um sorriso amarelo e dizer perdão para o vizinho. Sabe, é dizer, Deus, muda meu coração, muda quem eu sou, Jesus. Sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. E aqui a gente volta para o começo da mensagem. Não é... Deixe de fazer isso, viu, para se aproximar de Deus, ó, mude isso, faça isso, crie isso na sua vida, não é isso não. Tudo que fizer, tudo que pensar, tudo, sua vida é Cristo. Para encerrar, tem um poema que eu gosto muito. O nome do poema é Adiamento. Vocês já ouviram? Acho muito interessante esse poema. Diz assim: adiamento. Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã, levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Hoje nada, hoje eu não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva, isso se chama desculpa, viu? O sono da minha vida real intercalada, o cansaço antecipado e infinito. Aquele cara que já está cansado antes de fazer. Um cansaço de mundos para apanhar um elétrico. Esta espécie de alma, sim, só depois de amanhã. Hoje eu quero me preparar. Quero me preparar para pensar amanhã no dia seguinte. Eis que é ele que é o decisivo. Tenho já o plano traçado, mas não, hoje eu não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo. Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Esse é o momento aqui principal, viu? O resto é desculpa. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro. Não queiram saber mais nada. É segredo, não digo, só depois de amanhã. Quando era criança, esse é o momento também. Quando era criança, preste atenção, isso é lindo, é literatura, isso é de Deus. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje, só me diverte o circo de domingo de toda a semana da minha infância. Depois de amanhã serei outro, a minha vida triunfar-se-á. Todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático serão convocados por um edital, mas por um edital de amanhã. Hoje quero dormir, redigirei amanhã. Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a infância? Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã, que depois de amanhã é que está bem o espetáculo, antes não. Depois de amanhã terei a posse pública que amanhã eu estudarei. Depois de amanhã serei finalmente o que hoje não posso nunca ser. Só depois de amanhã tenho sono. Como o frio de um cão vadio, tenho muito sono. Amanhã te direi as palavras, ou depois de amanhã. Sim, talvez só depois de amanhã. O porvir. Sim, o porvir. O que mais me marca nesse texto são os momentos de insight dele. São os momentos onde ele sai da casca, né? Ele sai das desculpas e tal. Aí ele diz, no tempo da minha infância, o circo do domingo me divertia toda semana. Hoje, a única coisa que me diverte é aquele circo da minha infância. Sabe o que é isso, gente? É uma pessoa que hoje está estagnada, inventando desculpa para tudo que Deus coloca na vida dele, está completamente estagnado, sempre recebendo tudo que Deus fala para ele para amanhã ou depois de amanhã,
cansado por antecipação e vivendo das alegrias do passado. Hoje eu não faço isso, mas um dia eu fui assim. Um dia eu estava muito perto de Deus. Hoje não, hoje eu estou mal. Mas há 2 anos, há 5 anos, eu era alguém muito perto de Deus. Aí Deus faz, meu irmão, se descontente com isso e mude amanhã. Ou melhor, depois de amanhã. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu vou encerrar com isso. Talvez o ano de 2013 veio e com ele vieram várias promessas. Talvez você quer agora ir para o acampamento, porque 2013 vai ser um ano diferente. E aí você começa achando que é a inscrição no acampamento, ou você começa achando que é o ritual religioso que você vai fazer que vai lhe aproximar de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, não amanhã, nem depois de amanhã, começa a mudança que Deus quer na sua vida. Hoje, descontente-se com a sua vida. Hoje, descontente-se com o pecado que rodeia a sua vida. Hoje, entregue sua vida inteira, não uma parte dela, não uma fração dela. Entregue a sua vida inteira a Deus. Entregue seu coração inteiro a Deus. E, meu irmão, seu coração vai ser o juiz de paz que vai lhe dizer se você chegou ou não na rota certa. Não queira, depois de amanhã, sentir a paz que você precisa sentir hoje. Hoje, vá atrás da paz, porque nós que somos cristãos fomos feitos para a paz. E que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe esse ano.